Nesse painel, o senhor divide com o professor doutor Fernando Facuri Scaff. Com a palavra, por favor. Bom, senhores, muito bom dia a todos. Vou começar cumprimentando o mestre Ives, que está de saída, justificadamente. É sempre um prazer estarmos juntos, professor. Sempre uma honra. Bom, cumprimentos demais membros da mesa. Quero parabenizar o Wilson pelo evento, pelo sucesso que está tendo. O nosso presidente Ordini Roberto, conhecemos há muito tempo lá da Associação Comercial, em nome de quem parabenizo, cumprimento o doutor Alencar Burti, que teve que sair. Mário, é um prazer. Senador, prazer estarmos juntos. Cumprimento também a toda a plateia. E farei a primeira observação, que eu acho que é uma coisa importante num evento desse, e falando depois do professor Ives e do senador Pedro Simão, que é o seguinte: serei breve. Então, acho que isso tranquiliza um pouco a ansiedade de todos, tá certo? E falarei, nesse tópico de 28 anos da Constituição, um breve balanço, farei uma exposição breve em 3 tópicos. Quais são? Qual é a fórmula que eu vou adotar? Primeiro, o que é que aconteceu pré-88? Como é que nós estávamos pré-88? Muitos lembram, muitos sabem, outros não. Erros de 88, acertos de 88 e um balanço final. O que é que dá para fazer? Ou seja, é aquilo que está passando ali na tela de reforma. O que é que dá para fazer? Qual é o horizonte neste ponto? Quais são os erros, acertos e o que pode ser feito? Então, nós estamos falando, inicialmente, e às vezes nós perdemos a noção disto, nós estamos falando, senador, e o senhor bem sabe, muito mais do que eu, de um país que está entre os 10 maiores, uma das 10 maiores economias do mundo. Ok, podemos estar em 7º, 8º, 9º, não é esse o ponto, estamos nas 10 maiores. Quando a gente olha o globo e vê que nós estamos entre os 10 maiores, a gente diz, não estamos falando de uma republiqueta de bananas no fundo do quintal do globo. Não, é um país importante. Um país com o maior território contínuo, um dos maiores, 5 maiores, nós estamos dentro. China, Estados Unidos, Rússia, nós estamos dentro. Nós temos uma das maiores populações do mundo, a 5ª ou a 6ª. Ou seja, é um país relevante, com uma indústria relevante e com muitas riquezas. Riquezas minerais, riquezas petrolíferas e uma grande área agricultável. Portanto, não é um país irrelevante, é um país importante, é o país de todos nós, brasileiros, que nós temos que fazer e construir aqui o que a gente quer fazer, e o país que muitos dos nossos antepassados, eu preciso dizer, meu nome é Facuri Scaff, ou seja, libanês de um lado e libanês do outro. Acho que Simon também, não é? Shimomoto também. Então, nossos antepassados vieram para cá. Também libanês? Não, por favor, também imigrante. Não. Então, muitos dos nossos antepassados vieram para cá construir esse país. Nós temos que reforçar esta posição de construir o país. O que é que a gente tinha pré-88, pessoal? Regime fechado, autoritário, um regime que não permitia a liberdade de expressão, onde uma crítica ao governo, uma charge dessas, que são publicadas todo dia na Folha, no Estadão, isso dava cana. Você fazer uma música um pouco mais contestatória era cana, e não tinha contraditório, o senador sabe disso. Ou seja, era um país fechado, era um país autoritário, era um país de um governo de fachada, porque quem mandava mesmo eram os militares. E o que foi feito? Aquele país mudou, caiu, quebrou por inconsistência do sistema, por pressão popular, por incontáveis outras possibilidades, que nós poderíamos passar várias horas aqui para discutir o que é que aconteceu efetivamente, o papel do Ulisses Guimarães, de outro, do Grupo Autêntico, do PMDB, posição do PT, posição de vários outros. Ou seja, o país mudou. Essa é a verdade. E isso carreou para 88, para a Constituição de 88, muitas esperanças, muitas. E teve um projeto de constituinte, um projeto de Constituição oferecido à Constituinte, que foi engavetado. Disseram, não, nós vamos fazer o nosso projeto.
E o projeto foi feito, e foi essa a Constituição que nós temos. E um projeto que foi, de certa maneira, construído da base, por diversas comissões e subcomissões colocadas a debate. Então, é um projeto democrático? Sim. É o melhor projeto que podia sair naquela época? Sim, também. Sim. Não tenha dúvida que tem muita coisa que poderia ser feita diferente, mas quando havia o impasse, o senador Pedro Simão acabou de lembrar, é impasse, não vai dar para passar, põe que isso vai ser resolvido na lei complementar, põe. E aí, o que aconteceu com o sistema tributário? Põe na lei complementar e vamos fazer depois. A questão da fidelidade, não vai sair um consenso nisso, põe na lei complementar e vê depois. Por isso, tantas leis complementares e por isso tanta anomia, ou seja, falta de lei depois de quase 30 anos. Porque 30 anos depois não chegamos a consenso sobre fidelidade partidária, sobre o que nós queremos em matéria de tributação, sobre o que nós queremos de uma montanha de coisa. Então, a Constituinte foi uma fórmula de construir um país possível. Não é o país ideal. Eu tenho certeza que cada qual de nós faríamos outra coisa completamente diferente. Mas a democracia é assim. É você ouvir o outro, tolerar o outro e chegar a um consenso dentro do possível. O que não for possível, vamos jogar para frente na forma da lei complementar. É isto. Bom, quais foram os acertos? Vou dizer alguns, no meu ponto de vista. Amplas liberdades públicas. Nunca tivemos, neste país de 500 anos, tantas liberdades públicas quanto temos agora. Liberdade para falar, criticar, fazer passeata, sair, e ninguém tem medo de ser preso por causa da liberdade de opinião. Isso é uma coisa importante. Menos cerceamento das liberdades em geral, menos censura, uma busca. Nunca se preocupou tanto, nos últimos 28 anos, com um aspecto muito importante, que é importante em todos os sentidos e que tem uma noção pervertida no meio do caminho, que é uma busca de redução de desigualdade social. Alguém vai dizer, isso é pauta de alguns. Não, isso é importante para o sistema como um todo. Por exemplo, quando você tem menos pessoas abaixo da linha de pobreza, você tem um mercado maior. Se nós temos 220 milhões de habitantes, de quanto é o nosso mercado? 220? É óbvio que não. Isso é um mercado potencial, senhores. O mercado real é quem é que está na população economicamente ativa, quem é que tem capacidade de consumir. E nós precisamos colocar essas pessoas para dentro do mercado. Então, redução da desigualdade é também uma questão de ampliação de mercados. Mercados para o comércio, mercado para a indústria, mercado para uma montanha de gente. Então, nós temos uma preocupação disso pós-88, que isso é uma coisa importante. Bom, um outro tópico, só porque foi mencionado, e vou passar para um outro item ainda, nos acertos. Um outro acerto, uma ampla defesa do contribuinte, do cidadão. Nunca tivemos tantas defesas. Defesa do contribuinte do cidadão, é claro. O que aconteceu de depois? Muito bem colocado pelo professor Ives. Mudou. Ou seja, os tribunais passaram a ter uma outra ótica, uma ótica consequencialista, olhando e dizendo, se eu der muito direito ao cidadão e ao contribuinte, principalmente ao contribuinte, eu estou colocando menos dinheiro na máquina do Estado. E menos recursos para o meu salário, e menos recursos para tudo. E isto gerou outro tipo de problemas. O que era uma ampla garantia escrita constitucional em favor do contribuinte virou uma prática dos tribunais contra. Está aqui o CARF. Acabamos de ver. Uma medida provisória de, 30, 60 dias atrás, mudou completamente o CARF para dizer, palavras do professor Ives que eu subscrevo, uma vez colocado a decisão a favor do fisco, aumenta o salário dos juízes do fisco. Quer dizer, não dá. Isso é um absurdo. Mas isso mudou a Constituição? Não. Mas isso é um erro de prática, é um erro de política que tem que ser corrigido. Não tem a menor dúvida. Bom, quais foram os erros? Eu diria que tem muitos erros na Constituição. Não se costuma falar dos erros. Todo mundo levanta os acertos, mas tem erros. Vou falar de um em especial. Um erro da Constituição foi o sistema de ICMS. Pegaram o velho ICM, anterior à Constituição de 88,
e ampliaram o ICM para outras atividades, botando um S de ICMS. Então, existia um imposto único de minerais. Acaba, põe dentro do ICM. Existia um imposto sobre telecomunicações. Acaba, põe dentro do ICM. Existia um imposto único sobre lubrificantes. Coloca dentro. Pega algum serviço de transporte, bota dentro. Virou um monstro esse negócio. E mais, em nenhum lugar do mundo, no mundo, não vamos dizer, talvez, em Honolulu, em Tuvalu, em algum lugar, quer dizer, os países que a gente pode olhar e servir de base, existe um ICMS focado, centrado, com arrecadação em entes subnacionais. Traduzindo, não é uma tributação nacional, é uma tributação nos estados subnacionais. Isso não tem, não existe. O que se tem é um IVA, que não é ICMS, mas só para fins de análise pode-se falar de maneira correlata, colocado nos entes subnacionais, nos estados. Então aqui tem um erro, porque não é um tributo nacional, é um tributo estadual. E isto é muito ruim, porque daqui enseja a guerra fiscal, daqui enseja uma disputa entre os estados e sobre a alocação de investimentos e muitos outros problemas que a gente poderia ficar falando aqui de horas, tá certo? A questão ainda na parte financeira, um modelo tributário fatiado, com um forte incremento que foi feita uma abertura na Constituição e os governos ampliaram, ou seja, aumentaram fortemente as contribuições. Se formos olhar em 88, 89, 90, a participação do PIS, COFINS era ridícula, mínima. O que aconteceu a partir de 90, 91, 92 e daí para frente? Mais fortemente após o plano real. O plano real reduziu a inflação, que foi muito bom, mas naquela época a arrecadação pública era de 21%, 22%. Não é? O Bernardo Api ali é muito melhor de números do que eu. Ele vai dizer que não era 22, era 23,48. Aquela coisa. Ele vai me corrigir, mas na faixa de 22, 23%, alguma coisa desse gênero. Não os 35 atuais. Como é que isso foi feito? Foi feito a partir do incremento das contribuições. Por que das contribuições? Por dois motivos. Dois motivos. O primeiro motivo é porque elas não são partilhadas. Se você aumenta R$100 de imposto de renda, o custo do aumento do imposto de renda é da União, é do governo federal. Mas o governo federal só vai botar no seu cofre metade disso. Porque a outra metade é partilhada com estados, com municípios, com FNO, FNE e uma montanha de outras coisas. Portanto, melhor do que ter o gasto político de bancar R$100 e só ficar com metade no cofre, e metade vai para os governadores e prefeitos que não vão falar bem do governo federal, o que fez o governo federal? Aumentou as contribuições que não são partilhadas. Então aumentou PIS, aumentou COFINS, incrementou a arrecadação da CID. E com isto, mais dinheiro para o cofre federal sem partilhar. Segunda questão, tributação destas contribuições não é sobre a renda. A tributação sobre a renda, melhor ou pior, é uma tributação entre receita menos despesa. A conta pelo lucro presumido, a conta pelo lucro real, tem ajustes, ok. Mas a tributação das contribuições é sobre o faturamento. Isso é muito mais perverso do que outra coisa. Porque antes mesmo de saber se vai ter lucro, já pagou. Morreu na fonte. Saiu a nota fiscal, já está pagando não sei quanto. Tá certo? Claro, tem aquela diferença. Já está pagando muito. Vai ter lucro? Ah, não sei. Lucro é outra coisa. Lucro você vai falar com imposto de renda. Mas aqui você já limpou, já fez a festa. Então, a opção pelas contribuições foi uma opção perversa e que ocorreu no âmbito da Constituição, sem mudar a Constituição, pós-88. Então, aqui é um outro problema que nós tivemos e é um erro do sistema. Bom, outro erro que nós não estamos conseguindo, estamos agora discutindo hoje, que é a reforma da Previdência. Isso é um erro que aqui nós temos em 88. Qual é o erro? O erro, senhores, é que... Bom, tem muitos. Vou falar só de um.
é injustificável um sistema de previdência geral e um sistema de previdência especial. No meu ponto de vista, essa é a minha opinião, tá certo? Por que os servidores públicos têm uma aposentadoria, tinham até ontem, hoje já mudou a coisa, uma aposentadoria integral? Eu sou professor há muitos anos, dou aulas aqui na USP, chego para os alunos, olho a turma e diz: quem quer ser advogado? Pouca gente. O cara diz assim: quem quer ser juiz? Muita gente levanta a mão. Aí você pergunta: mas por que você quer ser juiz? Quer ser promotor? Quer ser... Você diz: não, tem salário fixo, grana fixa, base, não reduz, aposentadoria integral. Então, por que o sujeito vai ser advogado? Uma profissão difícil, Roberto, sabe disso? Quer dizer, o cara tem que... É aquele sujeito que tem que conquistar um cliente a cada dia, mais do que conquistar um cliente. Ele tem que manter o cliente que ele conquistou a cada dia. É mais fácil ser juiz, é mais fácil ser promotor, é mais fácil ter estabilidade. Onde é que está a raiz disso? Está no fundo da questão previdenciária. Por que um regime público diferenciado para as empresas, regime geral, e para o setor público? Aqui tem uma gênese de um perfil errado colocado neste país a partir de 88, que deve ser corrigido. Não tenho muita expectativa de que alguém vai botar a mão nesse negócio, mas acho que aqui precisa ser corrigido, não tenho a menor dúvida. É claro que algumas categorias têm que ter uma diferença. Militares, por exemplo, tem que ter diferença. É o cara que não pode ter outra atividade, é o sujeito que tem que defender a pátria nas linhas de fronteira, é outra coisa. Mas não pode ser de tal maneira que todos os servidores públicos, do ascensorista até o general, sejam diferentes do resto do pessoal que trabalha nas empresas. Estou falando de cálculo atuarial, estou falando de modelo. Aqui, a meu ver, tem um erro. Deveria ser corrigido. Bom, mais um ponto ou outro só para encerrar e passar por um outro tópico. Sistema tributário fatiado, erros no financiamento das eleições, isso aqui, a meu ver, é um erro da Constituição. Você não pode ter um modelo de financiamento que é o bel prazer trocando a toda hora. Isto está na base. Quando a gente abre a televisão hoje e vê o Jornal Nacional e vê aquele propinoduto saindo, aquilo é eleitoral. É basicamente eleitoral. Então, não pode-se ter um modelo desta natureza onde você precise correr atrás de milhões e milhões para se eleger. Isto distorce as regras da democracia. E alguém vai dizer, qual é a importância disso? A importância disso é que, a partir de quem está no legislativo, você tem o poder de fazer leis. E nós temos uma regra que diz princípio da legalidade. As leis é que mandam no país. Então, se nós temos um legislativo, como o senhor mesmo está dizendo, o legislativo hoje é um legislativo desmoralizado, é verdade, nós temos umas leis, como é que a gente vai fazer cumprir as leis? Essa é uma outra questão. Bom, acertos, erros, balanços e ajustes, para ser breve, como disse que ia ser. O que é que nós temos de problemas e temos que tentar achar uma solução? Primeiro, quero ser mais radical com o professor Ives. O professor Ives disse que faria uma proposta radical com 2 itens para o IVA. O primeiro item era que ele colocaria apenas 2 artigos que ele mudaria. O primeiro é que seria alíquota única e o segundo é que não podia dar incentivo fiscal. Eu vou dizer que eu vou ousar ser muito mais radical que o professor Ives. Eu faria uma reforma completamente diferente. Eu mudaria o IVA dos estados para a União. Simples. Não existe o IVA, ICMS. Não existe imposto como o ICMS, que é um correlato do IVA, nos estados. Isso é para a União. Para a União, simples. Acaba a guerra fiscal também. Acaba tudo. Tá certo? E você tem uma padronização. Acaba com isso. É claro que os estados, o estado de São Paulo, o estado do Rio, vai chegar e dizer, como é que eu vou receber? Bom, o senhor vai receber por transferência. Vamos discutir um modelo, mas o modelo é transferência das receitas. Mantém até a máquina estadual trabalhando, não demite um servidor estadual do fisco. Eles vão trabalhar, mas o caixa que vai receber é da União. Mas quanto foi arrecadado em São Paulo? 10 trilhões? 10 trilhões para São Paulo. Quanto foi arrecadado no Rio? 50? 50 para o Rio. Mas você vai ter uma padronização na arrecadação quanto a isso.
correto? Alguém vai levantar, mas isso fere uma cláusula pétrea, que é a cláusula artigo 60, inciso 4º, etc, de quebra a federação. Não. Eu defendo com muita tranquilidade que isso não quebra a federação, coisa nenhuma. A questão da autonomia não está na capacidade arrecadatória, está na receita. Para uma diferença. Capacidade de arrecadar quer dizer eu tenho uma máquina que arrecada. Capacidade de receita, ou receita, quer dizer eu recebo o meu dinheiro. Então, o sujeito tem autonomia? Tem. Recebe dinheiro? Recebe. Não tem a capacidade arrecadatória. Então, reparem que aqui é uma diferença muito mais radical que o professor Ives. Gostaria que ele estivesse aqui para ouvir, mas já discutimos isso outras oportunidades. Acho que essa é uma saída para o problema e para o impasse que a gente está tendo hoje. Outros. Ok. Outras possibilidades, outras coisas que eu faria. Padronização dos benefícios em geral. Benefícios fiscais, subsídios e creditícios, senhores. O que é que nós temos hoje no país? Não vou falar de hoje, março de 2017. Posso olhar para 12 meses atrás, 24, 48 e por aí mais para trás. Estamos falando de balanço de 28 anos. É isso que eu quero dizer. O que nós temos é que quem obtém vantagens fiscais, creditícias e subsídios são os amigos do rei. Isso não é aberto a todo mundo. Isso gera uma distorção concorrencial de mercado enorme. Enorme. Fazer só um tópico rápido para a gente olhar. Quantos concorrentes a Odebrecht não deixou ir à falência ao longo desses 28 anos? Porque se eles têm um departamento de propina, é um pessoal organizado. Ninguém pode dizer que não é organizado. Se organizou. Eles vão ter propina para aumentar a concorrência? É para eliminar a concorrência, senhores. É claro. E se o mercado é um lugar de concorrência, o governo não pode se meter desequilibrando a concorrência. Todos têm que ter igual oportunidade. E devem ter situações, sim, de incentivos para redução de desigualdades regionais, ou seja, manteriam Sudam, Sudene, Suframa e outros. Redução de situações internas nos estados. São Paulo é um estado rico, alguém tem dúvida? Acho que não. Mas será que aquela região do Vale do Ribeira é tão rico assim? Não, acho que o governo pode dar alguma fórmula de incentivo para o Vale do Ribeira. Entendeu? Então, incentivos sim, mas incentivos focados, estabelecidos, e não para aquele meu amigo que veio e é meu amigo de muito tempo. Isso aqui nós tínhamos que acabar. Ou seja, se a Constituição de 88, um dos acertos dela, foi estabelecer um amplo sistema de liberdades, nós temos que implantar um amplo sistema de igualdades, também igualdade na concorrência. Essa é a ideia, tá certo? E é uma das possibilidades que eu sugeriria para a gente pensar nesses ajustes de 88. Outro aspecto, nós temos um excesso de gasto público. Ok, a emenda constitucional 95, essa do teto de gastos, ataca bem a questão. Fez uma bobagem, já comento já, mas atacou bem a questão. Porque colocou um teto para o Supremo Tribunal Federal, para o STJ, para o Ministério Público, para os órgãos políticos, órgãos públicos políticos. Acho que isso ficou muito bom. Estão reclamando, não tem dúvida. Talvez eles não tenham os aumentos que queiram ter, mas aqui está limitado. Então, esse aumento de gastos, limite de gastos é importante. Por quê? Porque o aumento do gasto implica no aumento dos juros. Porque a gente não está arrecadando o suficiente. Se não arrecada o suficiente, tem que buscar o dinheiro no mercado. E se tem que buscar o dinheiro no mercado, aumenta a dívida. E se aumenta a dívida, aumenta os juros e ficamos num círculo vicioso. Então, limitar o gasto público com o pessoal, achei importante. Onde é que está o erro que eu comentei? Não podia fazer uma limitação de saúde e educação, senhores. Isso é um erro. É um erro. Acertou tão bem nos salários públicos. Por que mexeu com saúde e educação? É um erro. O Congresso não corrigiu. Será que o Supremo vai corrigir? Já tem umas 3 ou 4 ações diretas de inconstitucionalidade para discutir especificamente esse ponto. Acho e espero que neste ponto seja alterado. Ou seja, não é para ter limitação
de teto para saúde e educação, e sim a regra geral, que era um ad valorem da arrecadação pública. Em suma, e para não me alongar, tem muitas coisas que podem ser arrumadas, muitas coisas que devem ser vistas. Baixa velocidade na redução das desigualdades, não podemos ter incentivo para os amigos do rei. E vou resumir, falta um projeto de país. Acho que esse é um grande problema. Não é um projeto tecnocrático, aquele vamos fazer um plano nacional de desenvolvimento, alguma coisa. Um projeto, o Congresso tem que assumir essa posição, os políticos têm que assumir essa posição. Um projeto de país que vai dizer o quê? Vamos mudar este país em 30 anos colocando mais investimentos em educação. Uma saída. Educação superior, educação básica, educação tecnológica. O que é que nós vamos fazer? Ou seja, vamos reduzir uma outra proposta, mas nós temos que ter um projeto de país. Sem um projeto de país, senhores, nós vamos ficar ao léu. É isso que quero dizer. Não é um projeto tecnocrático, é um projeto político, tá certo? Para ter um projeto político, nós temos que fazer uma reforma política. O doutor Ives falou, o senador falou, eu, mais uma vez, vou radicalizar. Eu acho que eu estou na posição não do político nem do grande mestre, e sim daquele cavaleiro que vai dizer, olha, vamos para frente. O que seria um radicalismo? Estamos de acordo com o parlamentarismo, acho que isso é tranquilo. As duas crises políticas enormes que nós passamos pós-88, tanto no impeachment do Collor quanto no impeachment da Dilma, poderiam ser muito mais facilmente resolvíveis num sistema parlamentarista. Tá certo? Sem toda essa história de que teve uma irregularidade no orçamento e abre uma discussão, simplesmente ela perdeu condição de governabilidade e troca. Parlamentarista. Simplesmente. Esta fórmula que nós estamos usando de impeachment está errada e dá uma crise que não tem tamanho. Vou pegar um conterrâneo aqui do professor, do senador Pedro Simon, que escreveu um livro magnífico sobre impeachment. Senador também do PMDB, lá do Rio Grande do Sul, Paulo Brossard. Paulo Brossard tem um livro sobre impeachment, claro, pré-88, muito interessante, várias experiências, etc. Mas em um dado momento, pós-impeachment do Collor, ele escreveu um artigo, quem quiser procurar na internet acha. E ele vai dizer mais ou menos o seguinte: nós gastamos 3 a 4 meses discutindo impeachment, que é um procedimento velho, acabado, não cabe mais hoje. Ele escreveu isso em 92, 93, 94. Espero que nunca mais a gente use isso no país, porque ele está desatualizado, ele não serve para a dinâmica do país hoje. E nós acabamos passando quase um ano de processo de impeachment, 9 meses, entre propositura e encerramento. Não dá, não dá. Se é para fazer assim, façam logo de maneira política, clara, parlamentar, e encerra a questão. Então, parlamentarismo sem dúvida. Voto distrital misto. Podemos discutir se será um voto distrital misto com lista fechada, com lista aberta, mas um voto distrital misto é um caminho a ser trilhado. Mas, reforma do financiamento eleitoral, senhores, não dá para você ter um grande eleitor. Eu não sei quantos nesta sala, além do ministro, já foram candidatos a eleições parlamentares. Mas eu imagino que a angústia que um candidato eleitor parlamentar deve ter para conseguir financiamento. Quando ele consegue não vamos falar o Odebrecht, por favor, porque isso fica mal, mas um grande financiador, o cara deve sentir um alívio. Pô, consegui 10 milhões para minha campanha, estou eleito. Quer dizer, você coloca o seu mandato na mão do sujeito que vai financiar. Temos que mudar este sistema. E a fórmula de mudar este sistema é pelo sistema de financiamento eleitoral. Tem que ampliar o financiamento e estabelecer alguma fórmula de doações, tetos, alguma coisa que possa ser feito por doador. Hoje não tem esse limite. O limite por doador, quando é autodoação, não tem. Não tem. Então, acho que esse caminho está errado, precisa ser discutido, precisa ser visto, é um item para discussão. Para não perder a carona, e já acabando, Supremo. O professor Ives fez uma análise, tem que ter um Supremo, não sei quantos indicados pelo Ministério Público, não sei quantos pela OAB, não sei o quê.
Eu posso até estar de acordo, não vou discutir esse pedaço, acho que a linha é essa. Eu quero ir para o outro lado. Mandato. Acabaram de escolher o ministro Alexandre de Moraes, ok? Pode ser bom, pode ser mal, meu colega de faculdade, excelente aqui da São Francisco, mas qual é o ponto? Ele vai ficar lá, segundo as regras atuais, alguma coisa como 26 anos. Não é razoável. Simplesmente não é razoável. Tá certo? Então, ter mandato... Eu estou inventando a roda? Não estou inventando a roda, senhores. Vamos olhar para a Europa. Todas as cortes constitucionais europeias têm mandato. Todas. Você pode discutir. Na Itália, são 9 anos, sem direito à reeleição. Na Espanha, são 7 anos. Estou citando de cabeça, tá? Com direito à reeleição, à reindicação, quer dizer. Então, você tem fórmulas. Quem é que indica? Num país X, indica o Conselho de Justiça mais um órgão X, no outro indica outro. Mas o ponto é, tem mandato. Não dá para ser assim. Não dá para ser 20 e tantos anos uma pessoa. Falo do Alexandre, podia falar do Toffoli. Não tô, também vai passar lá uns 30 anos. O Celso de Mello está lá mais de 30. Nada contra eles. Mas não dá. Não é bom para o país. Tá certo? Então, outra sugestão para este aspecto. Mandato. Reparem que isso deixa o Supremo Tribunal Federal como o tribunal mais forte do mundo. Por quê? Explico em 2 minutos. No sistema europeu, eles têm mandato, mas eles têm aquilo que se chama, tecnicamente, de controle concentrado de constitucionalidade, que é o que nós temos. Ou seja, essas ADIs, ADI, ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade, tem no sistema europeu. Eles têm mandato. Todavia, o nosso Supremo foi inspirado no sistema americano. E o sistema americano não tem mandato, não tem nem limite de 75 anos. Tem ministro lá que sai com 90 só quando morre ou quando não tem mais chance. Qual é a posição? Tem ação direta de inconstitucionalidade no sistema americano? Não tem. Não tem. O sistema americano é aquilo que nós podemos fazer, ou seja, entra com uma ação em primeira instância, ganha ou perde, recorre, ganha ou perde, ganha. Se der, chega no Supremo deles, americano, corte americana. Não tem uma ação que vai direto aos Estados Unidos. O nosso Supremo, que é sem mandato como os americanos, concentra os poderes dos europeus e também dos americanos. Quer dizer, o tribunal mais forte do mundo. Por isso as críticas, com razão do professor Ives, ao dizer o Supremo está mandando demais, está legislando, ele tem razão. Tem razão. Precisamos voltar a fortalecer o legislativo. Mas o legislativo não está legislando. Esse é o problema. Esse é o problema. E que, não existe vácuo de poder. Com vácuo de poder, o que faz o Supremo? Ele avança. Então, tem que mudar politicamente. Bom, Ministério Público Federal. Esse eu mudaria também. Não tem dúvida. Joia. Pode deixar. Só para fazer um breve relato, que talvez vocês já tenham sentido isto. O Ministério Público adora uma figura chamada TAC. Não sei se vocês já ouviram falar. Termo de Ajustamento de Conduta. Vou contar um caso, e com isto eu vou encerrar. Contar um caso. Cliente nosso, empresa multinacional, tinha uma representação no Brasil e, claro, prestava contas ao exterior. Uma discussão qualquer, aparece o Ministério Público e diz, não, mas vamos fazer um TAC. O que é um TAC? Termo de Ajustamento de Conduta. Parecia até um negócio interessante, tal, isso aqui, um termo de ajustamento de conduta. A empresa aqui consultou os estrangeiros, a matriz. A matriz disse, ajustamento de conduta? Então o senhor está errado. O senhor vai ajustar a sua conduta porque a sua conduta estava errada. Não, eu não estava errado. Não, se o senhor não está errado, o senhor não pode ajustar a conduta. Meu amigo, fomos para a briga, continuamos brigando até hoje. Tem mais de 5 anos essa história. Não é? Quer dizer, vai dizer para a matriz que vai ajustar uma conduta, então está errado. Quer dizer, é alguma coisa que não dá. E o que acontece no caso concreto? O judiciário está fazendo constar, por decisões, que está errado o poder, o Ministério Público. O judiciário está indo contra o Ministério Público e nós estamos dizendo que a nossa conduta estava certa. Ora. Em resumo, senhores, muitas possibilidades podem ser feitas. Melhoramos pré-88 para cá. A Constituição é boa, deve ser mantida, respeitada.
com erros e acertos. E temos que corrigir os erros. Os acertos temos que colocar loas, incrementá-las. Em resumo, para finalizar, e olhando para muito tempo atrás, o velho Aristóteles, lá atrás, dizia que o grande risco de qualquer sistema de governo é os homens bons se omitirem da disputa política. Não só a partidária, a disputa política como um todo, como essa que estamos fazendo agora. Porque o risco é que eles sejam governados pelos piores, e que os piores vão se apresentar e vão ao comando. Portanto, não podemos deixar que isso aconteça. Repito, o Brasil é para brasileiros, não é para a gente pensar um país a partir de Miami, é a partir de nós. Think tank, ou seja, temos que pensar e discutir aqui. Era isso. Obrigado. Muito obrigado ao professor Dr. Fernando Facuri Scaff.